Eu sou a Renata do Rafa. Eu sou o Rafa da Renata. Então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas. Abrimos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Nosso Instagram vai estar aqui em cima, o meu é do Rafa. Mas antes de começar o vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Porque ó, nosso canal é novinho, então ajuda a gente. Manda, compartilha, manda no WhatsApp para os seus amigos. E para mulheres que querem casar ou querem descobrir o real DNA da rainha. E Então os vamos homens lá. também, né? Os homens que querem casar. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, por favor. A gente tá rumo a 1000 seguidores, 1000 inscritos na verdade. Então ajuda a gente aí. Então no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas. Tá preparado, amor? Preparado sempre. Vamos lá. Primeira pergunta, como se conheceram? Se conheceu em final de 2013. Eu fui na casa dela passar o ano novo, Natal. Mas não foi esse dia que a gente se conheceu, Então, né? tira isso aí. Não, pode deixar essa parte. Qual foi o dia que se conheceu? Ixi, a gente não sabe o dia que foi agora. Ah, foi no escritório. Verdade. Então, o Rafa me viu Não, mas a deixa- primeira mas- vez, algumas vezes, e eu não o vi, né? E eu vi a primeira vez no meu escritório. Ele foi lá levar o sócio do irmão dele no escritório. Mas a gente teve, né, um cupido que foi a cunhada dele. E eu conhecia o irmão dele que tocava teclado na igreja. Então vamos dizer que a gente se conheceu na igreja, né? foi no E escritório. se viu no escritório e lá na lavagem. A primeira vez foi no escritório. Fui pessoalmente lá, conheci você a primeira vez, mas assim, a gente se aproximou muito na igreja. Isso. E você viveu em 2 lugares que eu não vi você. Qual foram? Na lavagem? Gente, ele não sabe, e agora? Só que a gente só veio se relacionar em fevereiro de 2016. Esse ano a gente vai fazer 6 anos juntos, dia 20 de fevereiro. E então foram 3 meses de alguns amadurecimentos entre a gente, mas foi desse jeito que a gente se conheceu. Próxima pergunta é se a gente tem filho. Ainda não, mas estamos já planejando para esse ano fazer o download deles. Para esse ano, não? É esse ano. É esse ano. E quantos filhos vocês pretendem ter? No mínimo 3. No mínimo 3. Como que vocês vão fazer, né? Já tem 32 anos. Vai nascer logo trigêmeos, né, baby? Se for da vontade do criador, vai ser 3. Ô, Senhor! Você aguenta? Hã? Você aguenta? Se Deus mandar, tem que aguentar, né? Porque Deus não dá um fardo maior que a gente possa suportar. O que é mais... Olha, essa pergunta é muito importante. Aí o Rafael respondeu também. O que é mais importante dentro do casamento? Eu acho que é a unidade. Unidade de linguagem dentro do casamento é fundamental. Independente se os dois divergem na forma de pensar, nas suas personalidades, temperamentos, eu acho que tem que haver unidade no casamento. Isso. E comunicação, né? Unidade e comunicação. Isso entra a comunicação também. E a gente colocar Deus sempre em primeiro lugar, em tudo que a gente for fazer. Deus em primeiro lugar. Comunicação. O Rafa, quando fala de unidade, ele fala sobre você ter os mesmos pensamentos. Vou dar um exemplo pra você. Você acabou de perguntar se a gente queria ter filho. Antes da gente casar, tanto o Rafa queria ter filho e eu também. Então, se o Rafa ou eu não quiséssemos ter filho, a gente descobrir só depois do casamento, a gente já tá divergente na nossa linguagem. Porque ele ia querer ter e eu não, ou eu ia querer ter e ele não. Uhum. E aí isso é um problemão pra dentro do casamento. Então, Um quer daqui a 1 ano, outro quer daqui a 2 anos, mas tem gente que nem quer, né? Mas tem gente que nem quer. Então, essa pergunta eu acho que é muito forte, que é a mais importante. Eu acredito que existem vários pilares dentro do casamento, mas a unidade, linguagem, comunicação é um dos aspectos que você vai ter bastante sucesso. E nunca esquecer que casamento é investimento. Se você não investir dentro do casamento, se você não investir no seu cônjuge, ou o seu cônjuge não investir em você, não ser um patrocinador seu, você vai acabar tendo grandes problemas dentro do seu casamento. Porque eu não casei pra ser feliz, eu casei pra fazer o Rafa feliz. Isso é uma frase que eu aprendi quando nós éramos namorados ainda. E essa frase fez todo sentido quando a gente começou a namorar. Quando foi a virada de chave no relacionamento de vocês como casal? Eu acredito que não existe virada de chave, existe uma construção.
se quando você casa, você está numa fase. Quando você tem 2 anos de casamento, você está em outra. Eu e o Rafa, a gente tem 3 anos e meio de casados ainda. Ah, Renata, é tão pouco. Não, mas o que a gente aprendeu em 3 anos e meio, tem casais que com 20 anos de casado ainda não aprenderam. Então, quando você anda em unidade em linguagem e anda buscando, vamos dizer que a virada de chave ela existe, só que a virada de chave ela é diária. A virada de chave ela é quando você entende que você precisa se comunicar e ter unidade de linguagem todos os dias e virar a chave todos os dias, entendendo que você é um é investidor do outro. Então, eu acho que essa virada de chave foi muito importante. Agora, se eu fosse dizer uma virada de chave, isso vai ser assunto de um outro vídeo, mas na minha opinião, foi quando a gente acertou mesmo os papéis. Qual é o papel da Renata dentro do casamento, qual é o papel do Rafael dentro do casamento. Que no início do nosso casamento, isso era um pouquinho deturpado dentro do nosso casamento, mas com a ambiência a gente conseguiu entender. E convivendo com outros casais que já tinham passado pelo nosso processo, a gente conseguiu entender e viver essa grande virada de chave, que é entender os papéis, o papel da mulher e o papel do homem. Eu acho que o que você falou agora sobre construção, acho que é um processo, é uma construção, é um amadurecimento. Uma coisa que eu aprendi é que existem as fases, por exemplo, do namoro, do noivado e do casamento. E essas fases, uma coisa que a gente aprendeu aqui, faça de tudo para isso dar errado, por exemplo, faça de tudo para dar errado no namoro. Se der certo, então você passa para o noivado. Faça de tudo para dar errado no noivado. Deu certo, agora você vai para o casamento, para o outro nível, a fase do casamento. E lá você vai construindo, vai amadurecendo, faça de tudo para dar certo. Porque são duas pessoas diferentes, com forma de pensar diferente, mas esse ponto que ela falou sobre os papéis de cada um é de extrema importância. A gente sabe de fato o papel de cada um, né? Fazendo com que não um exerça o papel do outro. E foi fundamental, foi uma das chaves. Mas eu acho que essa questão de você, a cada fase, fazer de tudo para dar errado, no sentido de que você tem que... É um processo de recrutamento, você tem que entender, você tem que estudar não. Você tem que conhecer o seu parceiro. O que ele gosta, o que não gosta, enfim. Tudo que você já deve já ouvir. Mas a cada nível que você vai subindo, eu acho que é por aí que você tem que analisar. Eu acho que não existe uma chave única, existem várias chaves. É um processo de construção e amadurecimento. E o casamento é o ápice de tudo. Quanto tempo vocês ficaram namorando, noivos, e quanto tempo tem de casado? Eu já dei até um spoiler do tempo de casado. Bora ver se o Rafael lembra. A gente namorou 10 meses. Eu pedi casamento ela no namoro, fizemos 10 meses de namoro. Mas como a gente já se conhecia desde 2013, foi encontros e desencontros, indas e vindas. Chegamos acho que em 2015 a gente tentou uma vez, não deu certo por situações naquela época. Mas quando a gente realmente começou a namorar, eu já sentia. Porque ficar 2, 3 anos, 5 anos namorando. Então eu já estava decidido que no namoro mesmo, 10 meses, antes de completar um ano, eu queria pedir em casamento. 10 meses. 10 meses a gente ficou namorando. 10 meses namorando, 1 ano e meio noivos. 3 anos e 6 meses de 3 casados. anos de casados. Nunca pensei em casar. O que vocês aconselham pra mim? Essa é bem... Foi mulher, cara? Uhum. Nunca pensei em casar. O que vocês me aconselham? Eu acho que conselho... Acho que você tem que repensar isso. Ambiência, querida. Vai pra perto de pessoas casadas que você vai ver o quanto é bênção. Ou se inscreve, compartilha e assiste esse canal aqui toda semana. Eu tenho certeza que vai ter uma semente no seu coração aí pra você casar. Que casamento é bênção demais. Se você não quer casar é porque você é uma pessoa egoísta. Porque você não quer fazer com que as pessoas ou com que o seu DNA seja multiplicado. Pessoas que não querem casar e não querem ter filhos, elas são egoístas, porque se elas nasceram e vieram de um casamento e de uma pessoa que gerou vida, você está sendo egoísta e não querer procriar esse DNA que foi Deus que colocou no seu coração, que você é a imagem e semelhança do Criador. Então só descobre aí os bloqueios, desbloqueia eles, a gente pode te ajudar nisso, né? Então você vir pro Encontro das Rainhas que a gente ajuda você. Então vamos para a última pergunta, que esse vídeo eu acho que vai ficar bem longo. Vocês já pensaram em se separar? Eita, isso é pesado. Eu nunca pensei em separar dessa mulher. Nem eu.
Nunca. Nunca. É até que a morte nos separe de verdade. De verdade mesmo. Então essa resposta é curta e grossa, né, amor? E se você está pensando em separar do seu marido, faça de tudo para salvar o seu casamento. Faça de tudo. Eu sei que as dificuldades estão aí, o que está passando, mas faça de tudo para salvar. Porque você já fez uma aliança com seu marido ou com sua esposa. Você já tem ali um laço, já criou esse laço. Então é muito fácil de dizer não. Não querer mais, é muito fácil. Mas quando você quer investir, quando você quer salvar, você tem que gastar energia para isso, é muito mais difícil. Mas faça de tudo para manter o casamento de vocês. Esse é o conselho. É isso aí, faça de tudo mesmo, até se precisar de ajuda também. Enfim. Gente, isso é mais um vídeo aí pro canal. Espero que vocês tenham gostado muito. Toda semana, segunda-feira, às 20h57, tem vídeo no canal Renata Colares, que a gente fala sobre DNA da rainha, posicionamento, casamento. Vocês vão ver o Rafa aqui. Esse aqui é um quadro que o Rafa vai aparecer. Gostou? Gostei disso. E se inscreve, compartilha, segue a gente também aqui no Instagram, que a gente tem falado sobre essas áreas. E em breve teremos muitas novidades, não só aqui no canal, mas nos nossos Instagrams e na nossa vida. Beijão e tchau.